Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem tá aqui assistindo. E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo tanto quanto sensível hoje, porque esse ano, né, em 2026, no início já tivemos vários casos de violência doméstica e feminicídio. Por que eu tô trazendo esse tipo de assunto pro canal? Porque aqui no canal nós falamos de concursos públicos especificamente para área policial. Então, de certa forma, eu ajudo pessoas a se tornarem policiais. E o que eu percebi analisando esses casos foi que na maioria deles o agressor era um policial, fazia parte da segurança pública. Então, houve um agressor policial penal, houve um agressor policial militar, houve um agressor PRF. Então, em cada área aí nós tivemos um caso. E é muito importante nós analisarmos isso para tentar buscar a causa. Claro que nada que eu falar aqui vai justificar o crime ou eu vou passar pano para alguém de jeito nenhum. Mas nós precisamos entender como isso acontece para as instituições analisarem esses casos, analisarem de onde vem o problema para tentar fazer com que isso não aconteça mais. Temos que buscar tentar entender o problema para reduzir a sua ocorrência. Então é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Rapidinho, antes de iniciarmos o vídeo, faz um favor, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aí o que é que você acha sobre esse assunto importante. E se você estiver pelo celular, clica no botão de hypar, que ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. E se você quer que mais pessoas tenham conteúdos como esse, aperta aí no botão. Valeu? Muito obrigado e vamos nessa. Antes de iniciar, tenho que falar que vamos falar sobre os policiais, né? E eu não quero generalizar aqui, certo? A gigantesca maioria aí dos policiais são profissionais sérios que cumprem a lei e buscam proteger a sociedade. Mas também não é correto ignorar que existem casos recorrentes que chamam a atenção. Quando a gente fala sobre o assunto, as pessoas tentam explicar o problema. Quando as pessoas tentam justificar esse problema, porque policial faz isso, porque policial faz aquilo. Tem aquele negócio, né, de que diz que policial trai mais do que as outras profissões, né? Policial trai mais que advogado, trai mais do que dentista, etc. E aí as pessoas tentam justificar esse negócio da traição e também desses crimes, né? Pelo fato da rotina estressante, da pressão psicológica, ao risco, né, de morte, ter ali uma exposição a situações traumáticas, como se essas coisas fossem estímulos para que ele cometesse crime contra a sua parceira. Assim, eu acredito que esses pontos que eu falei podem influenciar no psicológico do policial. Pode sim. Porém, eu acho que essa questão de realizar crimes contra a sua parceira vai muito além da questão do trabalho em si. Eu acho que não advém da pressão do trabalho. Eu acho que é uma coisa da pessoa. São situações psicológicas decorrentes da própria pessoa, em que ela não buscou tratar durante a vida. E por muitas vezes nós conseguimos identificar esse tipo de pessoa porque tem um certo padrão agressivo, certo? E eu acho, né, que as instituições que formam os policiais deveriam ser atentas a isso, porque nós temos a investigação social, mas muitas vezes não é 100% eficaz. Então, no próprio curso de formação, nós conhecemos colegas e ao conhecê-los, ao conviver com eles, nós percebemos que vários têm certos graus de intensidade, de descontrole, de impulsividade. E você olha assim e você fica assustado. Então, existe sempre aí um padrão. E lembrando também que esses crimes não acontecem repentinamente. Podem acontecer? Pode, não vou generalizar. Mas na maioria das vezes é um processo que vai se encadeando até chegar em um crime mais grave. Então sempre começa com a discussão, sempre começa com o cara sendo muito agressivo, uma violência doméstica, até chegar no resultado morte. Ou seja, eu falei que o problema está no psicológico da pessoa, do homem. E dentro da carreira policial nós temos um problema. O problema é que é um ambiente que você tem que mostrar sempre a sua virilidade, mostrar que você é homem, que você é independente, que você é forte. E isso traz pensamentos como tratar a sua questão psicológica faz de você ser um fraco.
Então você não pode demonstrar fragilidade, você não pode buscar ajuda psicológica, você tem que suportar tudo sozinho e suprimir as suas emoções. Então, muitas vezes, o cara tá ali naquela situação, as pessoas percebem, ele sabe os seus problemas, pode ser problemas de dependência, pode ser problemas de posse sobre a mulher, etc. E ele pode achar que isso é normal, mas não é. E isso tem que ser ensinado para que perceba que o que ele pensa, que o que ele faz é errado, para que ele possa buscar ajuda psicológica e melhorar nesse quesito. Porque não é porque a pessoa pensa isso que ele tá fadado à merda. Ele pode sim buscar ajuda e melhorar. É assim que nosso cérebro funciona. Nosso cérebro, ele é moldável. Todo momento nós podemos mudar os nossos hábitos. E aí, como ele não busca ajuda a respeito das suas emoções, e as emoções dele são reprimidas a todo tempo, elas nunca vão desaparecer. Você acha que você mandando lá para dentro de si suas emoções, deixando lá dentro, sufocando elas, reprimindo, elas vão desaparecer. Mas na verdade elas vão se acumular e em um momento de tensão, em um momento crítico, elas vêm com tudo. E é aí que a merda acontece. E aí, o que leva a esse estopim na vida do homem, nesse caso aqui, né, eu estou tratando sobre os casos policiais que aconteceram. Então, normalmente, é um término de relacionamento, a pessoa tem um sentimento de controle pela outra, um sentimento de posse, né? Tem a dificuldade de lidar com a rejeição. Então, eu analisei um caso em que o policial, ele era casado e tinha um amante. Só que a amante não sabia que ele era casado. Quando a amante descobriu que ele era casado, ela disse que não queria mais ficar com ele. E aí ele ficou descontrolado. Ele não conseguiu suportar a rejeição e terminar aquele relacionamento que ele tinha com a amante. E aí foi lá e matou ela. E é óbvio que esses pontos que eu trouxe, esses pontos psicológicos, não são exclusivos da área policial. É exclusivo de todo ser humano. Todo ser humano também tem esse problema. Tem não, né? Pode ter esse problema. Na maioria das vezes, de forma majoritária, são em homens. Mas também pode acontecer em mulheres também. E é claro que nada disso que eu falei aqui justifica o crime. Eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém. Eu explicar os fatores de risco não significa que eu estou defendendo o agressor. Significa entender o problema para reduzir a sua ocorrência. Então, analisando tudo isso, as causas que podem levar a isso, pode haver outras causas, mas eu identifico como essas as principais causas para gerar esses crimes. Eu acho que a própria pessoa deveria ter um acompanhamento psicológico. As instituições que formam os policiais tinham que ter um olhar mais atento aos candidatos, aos alunos ali no curso de formação, para saber identificar cada um, para buscar ajuda psicológica para eles. No próprio curso de formação também deveria existir matérias específicas sobre saúde mental, sobre a questão de crimes contra a parceira, né? Sobre violência doméstica. Tudo isso deveria ser tratado nos cursos policiais, porque ali nós estamos formando profissionais. E nesse ambiente deveria ter sempre, né, incentivos a buscar ajuda profissional psicológica, porque deve ser quebrado isso dentro das áreas policiais, né, especificamente. Porque é um ambiente em que você buscar ajuda psicológica, você demonstrar que você tem um problema, uma fragilidade, te torna fraco. Afinal, a segurança pública também envolve cuidar da saúde mental de quem protege a sociedade. Um policial que é equilibrado emocionalmente protege melhor a sociedade e também protege a própria família. É isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por você ter me escutado até aqui. Espero que você tenha gostado do que eu trouxe. Se você gostou, deixa seu like. Escreve aí nos comentários o que você achou sobre o vídeo. Pode ser um elogio, uma crítica ou até a sua opinião sobre o assunto. Deixa seu like, hype o vídeo, compartilha e me ajude aí nessa empreitada que é fazer esse canal crescer. Tá bom? Muito obrigado e